Olá, pessoal! Bom dia! Hoje é bom dia mesmo, porque ainda são 8h pouca da manhã. Gente, tá um dia bem bonito, um dia ensolarado. Meu nome é Rosane de Andrade, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma caixa um pouco maior. Eu comecei lá na primeira parte do vídeo, eu fiz uma caixa que você pode tanto usar como uma caixa organizadora aí para você poder organizar suas coisinhas, deixar, né, seu cantinho mais bonitinho, ou você pode dar de presente para as mães, né? O Dia das Mães, ou você vai no aniversário de uma amiga, né? Pode dar de presente. Eu acho que foi esta caixa aqui, ó. Depois eu fiz na segunda parte a caixinha, ela não está aqui, porque como eu fiz para mim mesma, ela já está lá no lugarzinho dela, com o meu secador, com a minha escova, já está lá no meu armário, já arrumadinha, organizadinha no lugar. Depois, quando eu terminar, porque eu ainda não terminei, quando eu terminar eu vou mostrar para vocês a organização que eu fiz. Aqui, ó, vocês estão vendo, olha lá, 2 cubinhos. Eu tinha 2 caixinhas de um joguinho que eu comprei para o meu cantinho do café. As caixinhas eram umas caixinhas boas, firmezinhas. Eu encapei com o papel emadeirado, né? Olha que gracinha, gente. Coloquei um abacaxizinho aqui. Aqui, na verdade, eu ainda vou fazer uma trancinha, que eu já coloquei uma, mas ficou bem fininha. Eu vou fazer uma trancinha com essa fita aqui, ó. E vou passar aqui, ó, em volta, para dar um acabamento. Isso aqui, gente, é porque meus lápis e canetas ficam jogados. Aí, às vezes, uma hora você precisa para riscar uma coisa, você não sabe onde está, porque você deixa jogado. Aí a melhor coisa que tem é isso aqui. A gente organiza um lugarzinho para colocar. Olha, isso aqui são o refil da minha pistola de cola quente. Coloquei aqui, ó, nessa caixinha quadrada. Nessa só pus um bracelete que quebrou aqui para enfeitar. As minhas bijuterias estragam, gente. E aí você tem uma bijuteria que às vezes é bonita, tem uma pedra bonita, tem um enfeitinho bonito, serve para você fazer artesanato. Não joga fora não, guarda numa caixinha lá. Quando você quiser fazer um artesanato, ela vai te servir. Gente, eu vou dar início aqui nessa terceira caixinha, ó. Na terceira não, no caso a caixinha em si vai ser a quarta, né? Porque eu fiz uma no primeiro vídeo, fiz duas na segunda parte, na primeira parte eu fiz a caixa para presente, no segundo eu fiz a caixa organizadora mais a caixinha de algodão, né, para algodão, e essa vai ser a quarta caixinha. Eu vou fazer esse stencil nela, ó. Já preguei ele aqui com fita. Gente, eu me esqueci de comprar os pincéis apropriados para isso. Então eu vou fazer só com o pincel que eu tenho aqui em casa mesmo. Mas eu nem pesquisei, gente, eu me esqueci completamente. Eu comprei o stencil, passa na tinta, limpo o excesso lá num paninho velho, e vem e passa aqui. Agora eu vou pintar de marrom as pedrinhas que estão aqui embaixo. Gente, eu também não sei fazer, não estou acostumada a fazer isso aqui não, tá? Essa é a primeira pecinha que eu estou fazendo o stencil, eu não sei. Eu sei que a gente não pode deixar o pincel muito sujo, porque senão borra aqui. Gente, o stencil é o seguinte, eu vou falar aqui para vocês hoje, eu estou até fazendo
nesse papel aqui para mostrar para vocês como é que faz e qual pincel usar. Porque ontem, na hora que eu estava fazendo na minha caixinha, eu esqueci de falar para vocês os movimentos e o nome do pincel que se usa. O pincel que se usa são as brochinhas ou o pincel pituá. Pituá, gente, que chama. Aí você hidrata primeiro o seu pincel, dá uma molhadinha nele, assim, toalhinha umedecida, passa ele na tinta e tira o excesso da tinta. Tem gente que gira o pincel ali na própria bandejinha aqui, ó, para ele poder pegar a tinta mais no meio. E pinta aqui a favor eu esqueci o detalhe aqui, como é que chama, gente? Assim, ó, você faz desse jeito aqui, para evitar borrar. Eu estou aprendendo ainda, tá, gente? Estou aprendendo ainda. Tiro o excesso. Eu não tenho experiência no stencil, não. Não tenho experiência em stencil, não. Eu estou aprendendo, mas eu pesquisei para saber, para falar direitinho para vocês o nome do pincel que se usa, como chama. Aí eu descobri que são esses pincéis, é brochinha ou pincel pituá. Não é com pincel comum, não. Agora, esse daqui, eu dei uma umedecida nele. Eu vou passar aqui na janelinha. Eu fiz o meu com essa janelinha. Deixa eu tirar o excesso agora de tinta. E não é essa brochinha aqui também não, tá, gente? Eu tô improvisando porque eu esqueci de comprar. Acho que essa parte eu já falei lá no vídeo. Eu esqueci de comprar o pincel apropriado para fazer stencil, tá? Por isso que eu tô pintando com isso aqui, que não é isso aqui que a gente faz, não. É uma brochinha. Ou pincel pituá. Isso aqui eu tô improvisando porque eu esqueci de comprar meu pincel. Eu comprei os papéis para envelopar minhas caixas e eu não lembrei que eu queria fazer um stencil também numa caixinha para poder... É para fazer a experiência, né, gente? Estou fazendo... Eu queria a caixinha com decopagem e também com a decopagem não. Envelopar. Queria envelopar. Decopagem eu não fiz, não. Eu fiz numa caixa ali, mas eu não gostei, não, gente. Porque a caixa era escura. Aí não ficou legal, não. Não gostei, não, tá? Por isso que eu não fiz aqui. A caixa era escura e o meu desenho era rosas, né? Aí não deu muito certo, não. Ó. Eu vou mostrar só isso aqui pra vocês, que o outro eu já fiz lá na caixa, tá? Aqui tem vasinho de flores e a florzinha. Eu vou fazer uma mistura aqui. Mas não foi essa cor que eu usei na minha pintura, não. Só para mostrar para vocês rapidinho aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Prende o stencil de vocês com a fitinha, tá? Com a fita crepe, ó, para ele não sair do lugar. Tem que ficar preso, porque se sair do lugar, borra tudo. Olha, isso aqui é só uma
uma breve demonstração. E é no papel também. Só fiz isso aqui só para mostrar para vocês. Ó, o stencil. Não sei se dá para ver. É uma janela. Olha, fica assim, tá vendo? A janelinha, as pedrinhas embaixo, lá em cima. Aqui em cima também era para colocar da mesma cor da pedra de baixo, né, gente? Eu confundi, eu coloquei azul. Mas era para colocar da cor da pedra de baixo. Ficou até bacana, né? Ficou bonito, não ficou feio, não. Então, mas aí da caixinha eu vou mostrar para vocês como que ficou. Mas eu pintei da forma errada as minhas pedras da caixinha, gente, nessa posição com um pincel fino. Não deu certo não, tá? Não fica bacana. O certo é fazer desse jeito que eu tava mostrando para vocês aqui, ó. Vocês vão girando o pincel assim, ó, em cima do desenho, com a brochinha também. Esse pincel aqui é pincel de maquiar que eu tô usando, tá? Vai fazendo assim, ó, com a brochinha ali em cima. Aí fica bonitinho fica bacana essas pedrinhas aqui, ó. Agora, se fizer do jeito que eu fiz, não fica legal, não. Não ficou muito bacana, não, tá? Olha como fica bonitinho a divisão, tá vendo? Olha, quando a gente faz com esse pincelzinho assim girando, ó, fica bonitinho. Mas o meu não ficou bacana assim, não, porque eu fiz da maneira errada. Por isso que eu quis gravar esse comecinho aqui pra vocês. Gente, então essa é a caixa que nós vamos fazer o trabalho de hoje, ó. Essas abinhas aqui, essas abas nós vamos colar e deixar tudo colada para dentro, para reforçar a caixa. Essas abinhas, vocês só recortam aqui para elas não ficar aparecendo aqui do lado, tá? Para não ficar aparecendo aqui dos lados. E vamos colar o fundo da caixa. O primeiro passo... Ah, tá, eu já recortei aqui, ó, porque eu vou colocar uma folha de acetato aqui do lado da caixa. Poderia ser também, gente, uma telinha, se você tem aí. Se você tem aquelas telinhas, tem tela garça, tem tela indiana, só que aquilo é muito caro, gente. Eu fui olhar, eu queria fazer uma com aquela telinha, mas é muito cara mesmo. Então, uma coisa assim que eu desisti. Aí eu engomei uma telinha que eu tinha aqui. Vou até mostrar para vocês. Vocês podem fazer com a telinha, fica lindo, maravilhoso, se vocês tiverem uma telinha aí. Mas eu escolhi a folha de acetato. Sabe por que é legal a folha de acetato também? Folha de acetato, gente, é aquela folha que imita um vidro. Parece um vidro. Então, o que acontece? Você consegue ver o que você guardar aqui dentro, às vezes, você consegue ver o que tá. Você consegue ver o que está guardado dentro da caixa. E isso aí facilita pra gente, né? Você olha aqui do lado, você fala, ih, tal coisa tá ali, ó. Daqui do lado você consegue ver. Então eu achei interessante e resolvi fazer com a folha de acetato, porque a telinha... eu achei que para mim aqui, no caso, ia ficar interessante a folha de acetato. Vocês apertam um pouquinho para a caixa ficar direitinho aí, ó. Coladinha direitinho, ó, pronto, já firmou. Só da gente colar essas partezinhas toda para dentro, ela já fica bem firmezinha. Agora nós vamos colar o fundo. Vou passar cola, olha, do brinquedo dos meus filhos, da Nerf. Eles, às vezes, não gostam nem que eu jogo a caixa fora do brinquedo, gente, mas eu não posso ficar guardando tanta coisa. Colei a parte lá do fundo. Ih, só que eu não pensei numa coisa. Eu colei Tinha uma estampa muito forte, eu coloquei... Ah, não, mas não vai aparecer nada, não. Não aparece nada, não. Pensei que fosse ficar aparecendo. Isso aqui vai ficar para baixo, gente. Vocês fazem esse recorte assim, ó, para poder dobrar direitinho aí, para não ficar excesso de pano.
Eu coloquei essa cor azul, gente, porque foi a cor que eu tinha de material em casa. Entendeu? Eu preferi um bege, porque a cor que eu vou encapar minha caixa, eu preferia bege, só que eu não tinha, ou marfim, né? Só que eu não tinha essa cor de material em casa, então eu deixei essa cor mesmo, que é a cor que eu tinha material em casa. Agora eu vou encapar a nossa caixa por dentro. Gente, olha, eu preparei esse reforcinho. Isso aqui é uma tira de papelão duro. Você corta pode fazer de uma capa de caderno de capa dura ou papelão bem firme, encapa, ó, com feltro. Esse lado vai ficar assim, que é o lado que você vai colar aqui, ó, não vai aparecer. E o lado bonitinho vai ficar para esse lado. Isso aqui é só para segurar a sua folha de acetato que você vai colocar. Ou se você fosse colocar uma telinha, ó, olha como fica bonitinho também com a telinha, né? Só que essa telinha aqui, ela tá grande para aqui, ó, e tem que cortar rentinho aqui. Tá vendo como fica bonitinho? Então aqui agora eu já encapei os meus dois reforços, vou encaixar, ó, a minha folha de acetato aqui. E agora eu vou colar os reforços da caixa de papelão aqui. Você põe o lado mais bonitinho para cima. Põe o lado mais bonito para cima. Aqui, ó. E vamos colar ele aqui por dentro para dar um reforço na caixa e também vai segurar a sua folha. Ou o enfeite que você for colocar aqui, né? Passa cola quente no fundo dele para ele colar direitinho. E agora nós vamos colar ele aqui no lugarzinho dele, que é nesse cantinho da caixa de papelão, para dar um reforço, ó. Deixa eu virar para vocês verem esse reforço aqui, ó, esse cantinho da caixa. Porque como eu cortei essa caixa desse jeito aqui, gente, ela pode ficar, né, um pouquinho assim bamba. Então a gente colocando esse reforço com esse papelão duro aqui, ó, vocês podem tirar do caderno de capa dura, ou um papelão bem firme. Aí a caixa fica toda firmezinha, tá vendo? Agora, mas não acabou não, ainda tem um reforço aqui em cima. Eu vou encapar esses dois papelãozinhos também, duro, firme. Vou colocar aqui, ó. Isso vai completar, olha só, a caixinha. E olha a alcinha aqui, ó. Tá vendo? Vou encapar agora esses 4 reforços pra boca da caixa aqui. Agora já pode até colocar o fundo. Agora eu tô fazendo o reforcinho aqui da caixa, reforço de cima.
Então, eu vou encapar isso aqui. Vai ter que ter... Vocês vão ter que fazer a beiradinha toda viradinha para dentro. Espera aí que eu vou explicar para vocês como e por quê. Nós vamos ter que deixar uma beiradinha para virar. Essa minha aqui é porque ficou feio, então eu vou encapar de novo, tá? Porque não pode ficar feio, porque vai aparecer. Então tem que estar bonitinho. Assim, tem que estar viradinho. Tem que ter uma beiradinha viradinha. O lado de baixo também. Vocês viram para dentro. Vira aqui para dentro. Se ficar uma pontinha muito pequena, fica difícil de virar. Então, vocês deixam uma beiradinha um pouco maior. Senão fica difícil para virar. Fica pegando uma na outra aqui, ó, e fica ruim demais para virar. Vocês deixam uma pontinha um pouquinho maiorzinha. Aqui não precisa ter acabamento, porque vai colar ali na caixinha, então não vai aparecer essa beiradinha. Ó. Agora eu vou explicar para vocês o que eu tô fazendo aqui. Isso aqui é a parte de dentro da caixa, ó. E essa aqui vai ser a partezinha que vai ficar por fora. A gente encapa ela de azul por dentro e por fora do mesmo material que nós vamos encapar a nossa caixa. Então, ó, eu pego essa parte de dentro, a mais bonita vai ficar para dentro, onde vai aparecer, e essa mais feinha vai ficar por fora, ó. Encaixa ela aqui. Ela encaixa direitinho, até sem colar, tá vendo? E por fora é essa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Só não vou colar aqui agora, porque eu vou encapar a caixa aqui primeiro, para depois pôr esse detalhe. A de dentro, se você quiser já colar, pode colar. Aí passa a cola aqui, na beiradinha, que é onde vai colar ali. Passa a cola aqui e aqui. E cola aqui. Segura firme aqui a sua caixa. Olha se tá direitinho na direção aqui. Que afunda direitinho as beiradinhas aqui do TNT para dentro. Se precisar ser uma pontinha de alguma coisa. Aqui em cima, tinha que ter deixado a beiradinha também passar, para ficar arrematadinha, bonitinha, que nem a de cá, ó. A daqui eu não fiz. Eu vou colocar um pedacinho de pano aqui para não aparecer. Deixa eu ver se vai aparecer, porque eu vou chegar com essa outra aqui, ó. Vou prender aqui depois, ó. Pronto, arrematadinho aqui. Agora nós vamos encapar essa caixa toda por fora para depois colocar outro reforço aqui, tá? Agora nós vamos encapar nossa caixa toda por fora. Eu gosto de encapar dobrando, gente, o material um pouquinho para dentro. Tem gente que corta, mas eu gosto de dobrar para fazer o acabamento perfeitinho nas quinas. Aqui em cima não tem problema, aqui não vai precisar de passar. É só assim mesmo, mas eu gosto que passa um pouquinho aqui, ó, o acabamento. Eu acho que o acabamento fica mais bonitinho, não aparece papelão. A não ser que você for colocar uma trancinha aqui, alguma fita, né, como eu coloquei na minha caixinha ali, se você for colocar aqui, não tem necessidade de passar, não. Aqui, como tem essa folha de acetato, então eu vou ter que cortar as tiras para pregar aqui, né? Não vou pregar o papel inteiriço, que eu tenho que pregar só as tiras. E ele vai ter que dobrar um pouquinho para dentro para fazer acabamento. Meu acetato tá todo sujo, depois eu vou ter que passar um paninho nele.
Gente, esse papel na caixa de papelão não tá dando certo não, sabe? Tá ficando bem feio. Ele tá dando muito defeito. Aí se a caixa tem qualquer defeitinho, ele realça todos os defeitos da caixa. Não vai ficar legal. Ó, esse aqui, que parece um papel mesmo, esse não é bom não. Aquele primeiro que eu fiz, meu primeiro organizador, esse cinza aqui, ó, esse aqui era muito melhor. Depois eu vou ver qual é a diferença deles e eu falo aqui para vocês. Esse aqui, ele encapou muito bem aquelas caixas de papel duro. Sabe umas caixas que às vezes a gente compra um kit, né, de algum kit aí, de algum perfume, alguma maquiagem, alguma coisa que vem numas caixas duras, papel duro. Aquela ele encapa muito bem, que eu encapei as minhas ali. Agora, a caixa de papelão não deu certo, não ficou bom com ele. Porque ele não é igual aquele cinza. O cinza parece um papel plastificado, esse aqui não. Esse aqui parece um papel ressecado. E quando a gente, às vezes, vai tirar para tentar acertar, ele rasga. Ele não é que nem aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Eu vou ver lá na descrição dele o que está escrito. Esse aqui ele não ficou perfeitinho igual o cinza, ó. Vocês podem ver que aqui embaixo, tá vendo? Ele tem algumas coisas aqui, ó. Ele não ficou perfeitinho. Então esse papel aqui depois eu vou falar para vocês aqui qual a diferença. Esse não ficou muito bom. Agora nós vamos pregar, como no fundo eu não fiz nada por enquanto não. Agora nós vamos pregar o reforço aqui de fora. Reforço da caixa de papelão. Esse detalhe aqui, ó. Nós vamos ter que passar bastante cola quente para ficar firme, ó. Tá vendo? A parte de dentro dela tá toda encapadinha, tá toda azulzinha. Então o vídeo de hoje vai ser esse. Eu vou deixar nesse vídeo a caixa organizadora e essa caixinha aqui do stencil. Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Foi esse stencil que eu fiz. Olha só, gente, eu não sou uma expert no stencil, tá? E nada que eu faço aqui nesse canal, tudo que eu faço, eu estou dividindo a experiência com vocês. A única coisa que eu já tenho um pouquinho mais de experiências são os trabalhos naquelas massinhas brancas que eu já estou fazendo há algum tempo, alguns anos, poucos anos, mas já tem tem quase 5 anos que eu venho trabalhando nas massinhas cimentícias, na massinha branca, então eu já tenho um pouquinho mais de experiência, mas no resto eu estou aprendendo aqui também. Essa caixinha aqui, achei ela muito bonitinha. Aí quis aproveitar com ideias, né? Essa ideia do stencil, ó. Eu pintei essa parte de cima dela. Ela tinha essa estampa aqui, ó. Tá vendo? Era assim, ó. Eu pintei de branquinha e fiz esse stencil. E a outra eu vou baixar aqui para mostrar para vocês. E essa aqui, gente, é a nossa caixa organizadora. Ó, que eu já até coloquei meus documentos aqui, que eu vou descer com eles. Tá vendo como é que ela fica? Ó? E dá para segurar, ó, tá? Porque a gente colocou reforço aqui, ó. Aí ela fica bem reforçadinha. O meu celular, vocês sabem que eu gravo no celular, meu celular descarregou a bateria, então não vai ter como eu fazer a outra caixa hoje. Mas também é bom para esse vídeo não ficar muito grande.